Amados do Senhor, nós estamos no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, e a mensagem de hoje é intitulada Mas ainda não é o fim, em que Jesus fala aos discípulos alguns sinais da sua vinda e, segundo a ótica dos discípulos, do fim do mundo. Jesus falou sobre que eles deveriam ter cautela para que não fossem enganados, porque naqueles dias iam surgir falsos cristos, pessoas se intitulando Cristo, dizendo eu sou o Cristo, e iam enganar a muitos, como de fato aconteceu naqueles dias. Apareceram muitas pessoas dizendo eu sou o Cristo, o mesmo Cristo da profecia de Israel, que o povo de Israel esperava. Surgiram outros personagens dizendo eu sou o Cristo. Do jeito que Jesus falou, aconteceu. Jesus falou em guerras, rumores de guerras, que também aconteceram naqueles dias pós a morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Posteriormente, décadas, séculos depois, vieram acontecendo as guerras e os rumores de guerras. Jesus falou que outro sinal da sua vinda, e ainda repito, segundo a ótica dos discípulos, do fim do mundo, seriam fomes. Como de fato aconteceu muita fome. Durante séculos e séculos, a fome vem acompanhando a humanidade. Assim também Jesus citou como sinal, respondendo à pergunta dos seus discípulos, como sinal da sua vinda e do fim do mundo, pestes. Amados, enquanto a humanidade é a humanidade, as pestes vêm acompanhando a humanidade, dizimando, matando muitas e muitas pessoas em todos os séculos, em todos os lugares, em todas as épocas. E Jesus falou em terremotos, que haveriam terremotos em vários lugares. Olha, amados, é curioso que todas essas coisas, todos esses sinais que Jesus falou, já aconteciam antes. Antes de Jesus falar isso, já aconteciam terremotos, já existia peste, fome, guerras, rumores de guerras, muito antes de Cristo. Sempre aconteceu na humanidade. Mas Jesus disse: acautelai-vos que ninguém vos engane. Isso são o princípio de dores, porque Jesus fez uma comparação dos sinais da sua vinda com as contrações de uma mulher em serviço de parto, em trabalho de parto, uma mulher parturiente. As contrações são os sinais do princípio de dores, são o princípio de dores, fazendo uma correção. Os sinais são o princípio das dores maiores que virão, a dor do parto. Mas Jesus disse, mas ainda não é o fim. É curioso que Jesus apresenta todos esses sinais e diz para os seus discípulos, mas ainda não é o fim. Meus amados, a igreja do Senhor, como cordeiro, como ovelha, vem na sua simplicidade sendo assustada. Durante décadas e décadas, séculos, toda a história da igreja vem esse assombro do fim do mundo. As pessoas incutindo na igreja do Senhor o fim do mundo. Uma mensagem completamente diferente do que Jesus falou. Jesus disse que os sinais da sua vinda ainda não é o fim do mundo. Os rumores de guerra, os terremotos, as pestes, doenças, ainda não é o fim do mundo. Ainda vai dar tempo, amados, para você realizar todos os seus projetos, todos os seus planos. Vai dar tempo você se casar, formar família, ter filhos, criar seus filhos. Vai dar tempo você construir e morar. Vai dar tempo você estudar, se formar, conquistar uma profissão, trabalhar. Vai dar tempo você ver seus filhos adultos. Vai dar tempo sim, amados. Porque Jesus disse, ainda não é o fim. Todas as profecias interpretadas no sentido de apresentar o fim do mundo, a história mostra que foram meras especulações. Todos eles erraram. Porque tentaram especular um fim que o Senhor Jesus não apontou. Jesus não disse que era o fim do mundo.
Ele disse o contrário, mas ainda não é o fim. Olhe bem como o Evangelho do Senhor Jesus nos posiciona, mesmo dentro desse colapso universal, que vem acompanhando a humanidade em todos os tempos, em todas as épocas. Houve tempo em que as pessoas se assombraram, em 1910, na Europa, especificamente na Inglaterra, pessoas cometeram até suicídio, através de interpretações, especulações proféticas de que o mundo ia se acabar, quando na verdade foi o cometa Halley quem passou. E assim muitas pessoas têm dado uma de interpretadores do livro de Daniel, e não passam de meros especuladores, porque a maior autoridade profética é Jesus, e Jesus disse, mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Todos aqueles que se apresentam como interpretadores de Apocalipse são meros especuladores da interpretação. A história tem mostrado ao longo do tempo que falharam, estão falhando e vão falhar, porque vão tropeçando, atropelando as palavras de Jesus que ele disse, mas ainda não é o fim. Acautelai-vos que ninguém vos engane. E quantos especuladores pegam o livro de Daniel ao longo da história, pegam o livro de Apocalipse ao longo da história e fica assombrando a humanidade, assustando a humanidade. Amados, quantas e quantas pessoas morreram nessa expectação de que o mundo ia se acabar amanhã. Estamos em 2020. Porque Jesus disse, mas ainda não é o fim. Devemos acreditar em Jesus. Ele é a maior autoridade profética. Você vai criar seus filhos. Você vai criar suas filhas. Você vai construir e morar. Você vai concluir aquele curso. Você vai se casar. Vai criar famílias. Você vai plantar e vai colher. O mundo está aí em colapso, mas ainda não é o fim. É a mesma palavra de Jesus. Acredite, ainda não é o fim. Não, nós não estamos no fim do mundo. Essa pandemia. Não, nós não estamos no fim do mundo. Não é o fim dos tempos. Não é o fim do mundo. É o que disse Jesus, mas ainda não é o fim. São os princípios de dores. Porque, amados, quando vier o colapso geral do fim do mundo, ele será progressivo, ininterrupto e irreversível. Quando começar, não para mais. Ninguém vai se perguntar, será que já é? Será que é? Ninguém vai se perguntar. Todos vão saber. E as Escrituras dizem, o próprio Senhor Jesus disse que homens desmaiarão de terror pela expectação das coisas que sobrevirão. Ninguém vai ter dúvida. Mas ainda, agora, não é o fim. Nós não estamos no fim do mundo. Estamos no centro do cumprimento das profecias, dos princípios de dores. Vá sorrir. Vá ser feliz. Vá fazer uma comida gostosa e vá comer. Vá usar aquele perfume gostoso que você usa. Vá se proteger. Vá proteger sua renda financeira. Vá proteger sua família, vá plantar, vá colher, vá viver. A vida prossegue porque Jesus disse, mas ainda não é o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe nessa rica e abundante graça.